Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um jogo em particular, obviamente reagindo a um cara que é especialista nisto, que é o jogo de Real Madrid e Benfica, que é o jogo do retorno da Champions League, em que o Real Madrid meteu uma sacolada no Benfica. Tenho certeza para todos que se revoltaram sobre a situação do Vini Júnior, isso é realmente uma boa, ótima situação para o futebol vencendo e principalmente o jogador dando a sua volta por cima. E para aqueles que odeiam o Vini Júnior e que apoiaram as falas infames daquele jogador, só tenho a oferecer a vocês lenço e choro. Pode continuar chorando, porque o Vini Júnior conseguiu dar a volta por cima e demonstrar que o futebol é maior do que essas situações totalmente revoltantes que todo mundo deveria se revoltar, mas é aquela, né? Nem todo mundo tem, talvez, o mesmo pensamento ou concorda com esse tipo de situação. Bom, o vídeo que eu vou reagir com vocês aqui vai ser do VSR, obviamente, que tem um grau enorme de conhecimento do futebol europeu e principalmente do Real Madrid vencendo o Benfica na Champions League. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Vinícius Júnior é o brasileiro com mais gols em mata-mata de Champions League e confirma o crescimento no momento nervoso da temporada. O Benfica e Real Madrid, o jogo da volta, em que a gente viu o Benfica claramente indo para um tudo ou nada. Benfica fez uma partida muito boa de novo, gostei da partida do Benfica. Foi melhor que o Real Madrid até 30 minutos do primeiro tempo, depois foi melhor que o Real Madrid até 20, 25 do segundo tempo e acabou, deu aquela morrida no Benfica quando o Vinícius Júnior fez o segundo gol, né? O Benfica sai na frente, explorando muito o lado do Carreiras. O Real Madrid vai ter, se o Real Madrid quer coisa grande na temporada, ele vai ter que ajustar essa marcação pelo lado esquerdo, o lado do Carreiras. O Carreiras é melhor atacando do que defendendo, a gente já sabia disso. O lado esquerdo é o lado que é menos protegido, porque o Vinícius não volta tanto. Então o Real precisa ajustar. Pelo lado direito, o Benfica começou dando um calor, fez 1-0, teve chance de aumentar, fez 1-0, logo com 2 minutos depois o Tchouaméni empatou numa jogada do Valverde, numa inversão de lado da esquerda para a direita. O Valverde rolou para trás, o Tchouaméni bateu de frente, falhou ali a proteção da meia-lua do Benfica, mas depois o Benfica ainda teve chance de aumentar. O Courtois pegou uma bola inacreditável do Richard Rios. Richard Rios jogou muito bem, tá? Muito boa a partida do Richard Rios. E aí, no segundo tempo, com o Benfica indo para cima, o Benfica ocupando o campo de ataque, numa bola em que o Valverde conseguiu roubar, ajeitar e dar assistência, 2 assistências do Valverde, né? Que até nem teve muito bem ofensivamente, errando muito mais do que acertando, mesmo assim saiu com 2 assistências no jogo. Ele botou a bola pro Vinícius atacando em campo aberto, o Otamendi completamente vendido, né? Ele dá a condição ao Vinícius, ele não sai, dá a condição ao Vinícius vai em campo aberto. O Otamendi tinha que ter pedido um táxi, né, para conseguir chegar no Vinícius. E aí, na hora, diante do goleiro, e aquela calma que a gente dizia que o Vinícius iria adquirir com o passar do tempo, ele só virou o pé, deu só uma virada de pé para chapar no canto e fazer o 2-1. Matava o jogo, Benfica ia ter que virar para 3-2, e o Benfica até fez uma pressão aqui e ali, foi meio que na empurrança, mas não conseguiu nem empatar, e o Real Madrid está classificado. Olha, uma coisa é certa, e para aqueles que acompanham bastante o futebol do Real Madrid, eu principalmente que sou um grande torcedor do Real Madrid também lá na Europa, sei bem que o time normalmente, quando no início do jogo, ou mesmo no retorno do jogo do segundo tempo, tem aquela famosa dormida, aquela situação em que realmente o time não corresponde da melhor maneira possível. Então essa situação não é tão estranha assim, não é uma situação que faz com que o seu torcedor fique tão desesperado, porque isso tem acontecido mais vezes do que o normal. Mas essa situação, igual eu falei, é realmente uma virada de chave talvez para o Vini Júnior, para ele demonstrar, ou mesmo
para ele mesmo e também para todo mundo que torce contra ele, de que a melhor maneira para ele corresponder sobre essas situações é realmente denunciando, igual ele fez, mas também é no futebol. Assim como foi no primeiro jogo que ele fez, um gol de 1-0 e que foi uma vitória muito importante para o Real Madrid em cima do Benfica, também foi assim no Bernabéu, em que ele conseguiu fazer o 2-1, uma situação em que o Benfica estava buscando, obviamente, mais jogo e estava querendo bagunçar toda essa situação. Vai o Vini Júnior e realmente sacramenta o 3-1 no agregado, marcando 2 gols contra o Benfica no total. Então realmente é um jogador diferenciado, é um jogador que eu não tinha noção, mas o Vini Júnior tem aproximadamente 25 anos, 24 para 25 anos. É um jogador muito novo. Aparentemente, eu pensava que era talvez um jogador mais velho, chegando perto dos 30 anos, mas se eu não me engano, acho que o VSR diz isso no vídeo completo, que o Vini Júnior tem 25 anos. Cara, é um jogador ainda muito novo e tem muito a entregar. Então, e é um jogador muito fantástico, aquele jogador que consegue se superar e se sentindo bem no clube que está, que no caso é o Real Madrid, não tendo talvez não diria apoio, mas nessa situação desse jogo o Mbappé se ausentou, mas mesmo assim o seu principal jogador, o principal jogador do Real Madrid, sendo o Vini Júnior, dando as caras e demonstrando que realmente o seu futebol é diferenciado e quem é contra tem que chorar. Tá, eu queria falar do Vinícius Júnior, né? Tá muito claro que o Vinícius Júnior tá crescendo no momento certo da temporada. Vinícius Júnior, 5 jogos seguidos fazendo gols. 5 jogos seguidos fazendo gols. Isso só tinha acontecido uma vez na carreira dele, lá em 2022, se eu não estou enganado. 5 jogos seguidos fazendo gol. Nesse período, são 6 gols em 5 jogos. E ele crescendo e aparecendo no momento central da temporada. Momento de definição de jogos pegados de campeonato espanhol, né? Real Madrid e Barcelona estão lá naquela troca. O Barcelona liderava 2 rodadas atrás, na rodada passada, 3 rodadas atrás o Barcelona liderava, 2 rodadas atrás o Real Madrid tomou a ponta, na rodada passada o Real Madrid perdeu para o Osasuna, o Barcelona venceu, retomou a ponta, então é momento chave de definição do campeonato espanhol. Real Madrid já deu adeus à Copa do Rei, mas e a Champions agora vai entrar no mês de março, nas oitavas de final, momento importante de definição e o crescimento do Vinícius Júnior. E um ponto interessante, com o gol marcado contra o Benfica, o Vinícius Júnior chegou a 38 jogos de mata-mata com 14 gols e 12 assistências, só em jogos de mata-mata. 38 jogos, 14 gols, 12 assistências. São números espetaculares. Só no momento de definição, no momento central do maior torneio de clubes do mundo, que mostra como o Vinícius Júnior tem uma história grande, extensa e importante na Champions League. Muitos gols em mata-mata, gols em 2 finais de Champions. São pouquíssimos jogadores que têm gols em 2 finais de Champions. Um gol do título, que naquele 1-0 sobre o Liverpool. O gol que matou completamente as possibilidades do Dortmund naquele 2-0 da final de 2024. E uma marca muito importante. Com o gol marcado ontem, o Vinícius Júnior passou a ser, e aqui estão os números do Flashscore, o Vinícius Júnior passou a ser o brasileiro com o maior número de gols em mata-mata de Champions. Cara, isso daí é um número incrível para um jogador que é o Vinícius Júnior. Então, não, assim, meio que joga por terra toda aquela narrativa que o pessoal gosta de falar que o Vinícius Júnior some em jogo grande, que não é um jogador decisivo. Pô, o cara tem 14 gols em mata-mata, só demonstra que realmente é um jogador diferenciado, é um jogador que consegue crescer sim na fase mata-mata, é um jogador que tem total assim, disposição mesmo para ainda continuar crescendo o seu futebol, porque igual eu falei, não tinha talvez essa noção de que é um jogador muito novo, de 25 anos, então talvez o Vinícius Júnior não tenha
atingido o seu ápice mesmo de futebol. Eu sei que o Vinícius Júnior tem vivido talvez alguns altos e baixos em situações em que talvez o seu futebol some, o seu futebol depois aparece, mas é inegável que em fase mata-mata, em jogo decisivo, Vinícius Júnior tem sido e é uma realidade para o Real Madrid, um jogador que consegue demonstrar o seu bom futebol e consegue, obviamente, quebrar recordes igual ele tem feito. Por ser tão novo assim, ele consegue ter esse tipo de projeção de continuar aumentando esse recorde, fazendo com que o Real Madrid continue ganhando bastante títulos, principalmente com ele vestindo a camisa. Então eu espero realmente que o Real Madrid consiga ter talvez uma reformulação rápida ou mesmo reposição de um jogador ou outro para justamente conseguir chegar em mais uma final de Champions League e ser campeão, porque Real Madrid é o maior time do mundo, menos em cima do Peixão, que o Peixão é foda. Esse quadro aqui que o Flash Score preparou, o Vinícius Júnior chegou a 14 gols apenas em mata-mata de Champions, e aí superou o Neymar, que tem 13 gols em mata-mata de Champions. O Kaká tem 11, aí depois vem o Firmino com 9, Rafinha com 8 e por aí vai. O Rafinha ainda tá jogando e pode aumentar esses números. O Rodrigo também tá jogando, ainda pode aumentar esses números, mas o Vinícius Júnior ultrapassou o Neymar e passa a ser agora o brasileiro com mais gols em mata-mata de Champions. Mostra que o Vinícius Júnior, queiram os haters do Vinícius Júnior, e muitos deles brasileiros, queiram eles ou não, o Vinícius Júnior é um dos jogadores mais importantes da história da Champions League. Ponto. Não cabe debate. Você pode odiar o Vinícius Júnior, você não pode não gostar, achar que o Vinícius Júnior é isso, é aquilo, mas o Vinícius Júnior é um dos jogadores mais importantes da história da Champions e com a camisa do time mais vitorioso da história da Champions. Isso é um fato. E ele só tem 25 anos. E ele, pelo visto, ainda vai escrever muita coisa com a camisa do Real Madrid. É um ponto muito importante, é uma situação muito clara de quão decisivo e de quão importante é o Vinícius Júnior para a história do maior clube da história da Champions, para o maior clube da história do maior clube do mundo e para o maior torneio de clubes do mundo. E lógico que a gente iria falar de toda a atmosfera do confronto contra o Benfica, que foi claramente impactada pela denúncia grave do Vinícius Júnior do jogo de terça-feira da outra semana, quando ele acusou o Prestiani de ofensas racistas. E lógico que o Vinícius Júnior foi um personagem central desse duelo, tanto pela postura de combater o racismo, quanto que ele fez em campo. Para mim, foi disparado o melhor em campo lá no jogo da Luz, no jogo de Lisboa, apesar de não ter sido premiado pela UEFA, né? O prêmio foi para o Tchouaméni. E ontem, o Vinícius Júnior, para mim, não é só o gol. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem ontem. O Tchouaméni, para mim, foi melhor ontem. O Tchouaméni ontem fez uma partida fantástica para segurar aquela força de meio campo do Benfica e ainda fez o gol de empate no momento central para o Real Madrid. Se o Real Madrid fica muito tempo atrás, o jogo poderia ter se transformado em outra coisa. Então, 2 minutos depois, estava lá o Tchouaméni para dar aquela chapada no canto esquerdo do Trubin e empatar o jogo. Então, para mim, ontem o Tchouaméni foi o melhor em campo, mas o Vinícius foi o segundo melhor em campo. E estava ali pertinho. Por quê? Porque todas as ações ofensivas do Real passaram pelos pés do Vinícius Júnior. E eu comentei isso várias vezes na transmissão lá na TNT Sport. O Real teve muito espaço para jogar pelo lado direito. Por quê? Porque o Benfica estava todo torto para defender o lado direito do Benfica, ou seja, para defender o Vinícius Júnior. E toda a bola fatiada da esquerda para a direita pegava o lado direito do Real livre. Ou o Valverde livre, ou o Arda Güler livre, ou o Arnold livre. Então isso é a influência do Vinícius Júnior. Então assim, o Vinícius Júnior ontem fez um jogo muito bom, começou ganhando os duelos contra o Dedić. No meio do primeiro tempo, o Dedić, o lateral direito do Benfica, ganhou mais do que perdeu duelos pro Vini. Na reta final do primeiro tempo, o Vini já passou a ganhar mais duelos de novo, e no segundo tempo todo, o Vinícius Júnior levou o Dedić ao desespero, ganhando duelos, levando para cima e até fazer o segundo gol. Então,
Uma coisa é certa, e eu, obviamente eu gostaria de comentar, de que o Vinícius Júnior utilizando esse tipo de situação como combustível para melhorar o seu futebol é talvez a parte mais importante de tudo, toda essa situação, porque justamente ele não se deixa abater, ele realmente enfrenta. Igual eu já ouvi muitas pessoas falando, tem tantas pessoas assim no Real Madrid, só acontece com ele. Cara, na minha opinião é muito simples. O Vinícius Júnior é o único jogador que tem o peito para enfrentar toda essa situação, porque a gente bem sabe que é muito difícil, principalmente estando lá, morando lá. Ele tá basicamente na toca dos leões e tá indicando quem que são os leões, tá ligado? Então é realmente muito difícil e eu fico muito feliz por ver um jogador do calibre dele conseguindo transformar toda essa situação que poderia muito bem ser negativa em positiva para o seu futebol, se transformando realmente num grande jogador. E eu espero muito que ele brilhe muito mais esse ano, porque justamente é ano de Copa do Mundo, precisamos do Vini Júnior jogando muito bem, e eu espero que ele consiga transmitir toda essa energia, todo esse futebol que ele carrega no Real Madrid para a seleção brasileira. Não tem sido tão fácil assim ele conseguir fazer esse tipo de situação, porém, com o Ancelotti no comando, eu acho que as coisas podem mudar e muito, porque o Ancelotti já é um treinador que conhece muito bem o Vini Júnior, sabe muito bem explorar o seu potencial, e eu acho que esse talvez vai ser o diferencial da seleção brasileira na Copa do Mundo, obviamente não dependendo só de um jogador, que é no caso o Vini Júnior, mas obviamente dependendo de um grande coletivo que o Ancelotti já demonstrou que sabe muito bem trabalhar, e eu tenho grandes esperanças para o Brasil nessa Copa do Mundo. Grande jogo do Vinícius Júnior, grande eliminatória do Vinícius Júnior, se tratando, considerando a análise apenas futebolística, se você considerar a coragem do Vinícius em denunciar o racismo, cresce ainda mais a avaliação, mas se considerar bola, grande eliminatória do Vinícius Júnior, crescendo no momento central, e aí a importância do trabalho com o treinador, claramente não deu match o trabalho do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, com o Arbeloa, que desde o início se colocou totalmente favorável e totalmente no intuito de abraçar o Vinícius Júnior. A resposta tá vindo aí, e o Vinícius Júnior, num jogo em que não tinha Bellingham, não tinha Rodrigo, não tinha Mbappé, o Vinícius Júnior foi o que se esperava dele. Foi a peça central do Real Madrid, foi a referência anímica e a referência técnica de um Real Madrid que está vivo nas oitavas de final da Champions, mas acho que está muito claro que se o Real Madrid quer ir longe nessa Champions, vai ter que melhorar, em especial no momento defensivo. Então esse foi o vídeo comentando um pouco sobre a Champions League e obviamente o bom jogo do Real Madrid e sua classificação. Toda essa situação demonstra que realmente o Real Madrid é um time diferenciado e eu gosto muito de torcer para esse time porque dá aquela emoção maior, me deixa realmente muito feliz em ver o Real Madrid muito bem, e principalmente um jogador igual o Vinícius Júnior, que não era um jogador que eu era muito fã, confesso pra vocês, mas conforme o tempo foi passando, conforme as situações foram acontecendo, e o tipo de coragem que o jogador tem em enfrentar todas as adversidades, fico muito feliz por toda essa situação estar acontecendo de forma positiva para o jogador, e também fico muito feliz por saber que realmente ele consegue demonstrar o seu bom futebol, e sendo totalmente o diferencial para o Real Madrid. Uma coisa que eu tava pensando aqui é que o Endrick saiu do Real Madrid justamente porque não tinha muitas oportunidades. Mas essa situação do Real Madrid, em que não tem Mbappé, não tem Rodrigo, não tem não sei quem mais, poderia muito bem o Endrick ter a sua grande oportunidade no Real Madrid e brilhar. Mas quem poderia imaginar que toda essa situação iria acontecer e essas portas iriam realmente abrir? Outra situação que eu tô gostando bastante é que o Endrick está se dando muito bem lá no Lyon, então isso é muito importante para que o jogador consiga se desenvolver, porque para mim a seleção brasileira vai precisar muito dele, porque o Endrick é realmente um 9 muito grande, muito bom, e ele conseguindo ter boas atuações vai ser um total diferencial para a seleção brasileira, por mais que muitos brasileiros odeiem também o Endrick, odeiem o Vinícius Júnior, mas se esses jogadores atuarem bem na Copa do Mundo, todos os brasileiros que odeiam eles, principalmente, vão ter que engolir toda essa situação. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!